Não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Beijo no coração. Sintam-se muito em paz aqui na minha casa. Gente, hoje eu vou falar sobre um fato de duas mães que teve as mesmas atitudes com crianças quase da mesma idade e que, assim, me deixou muito preocupada mesmo, porque eu vou contar para vocês, tá? Mas para você que ainda não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. E aqui eu falo sobre abuso de criança, de mulheres, falo sobre educação de filhos, falo sobre coisas que tá pela plataforma e é mais ou menos isso o nicho do canal. E para você que ainda não se inscreveu e tá vendo o vídeo pela primeira vez, gente, se inscreva, tá? Venha fazer parte, veja mais vídeos do canal, sinta-se à vontade em estar comentando. Eu gosto muito, né, de comentários, que às vezes me dá, assim, ideia para um novo vídeo, tudo bem? Muito obrigada a todos vocês. Eu vou começar pela Eliane Pasnat, de 31 anos. Ela é uma bancária, né? Ela morava em uma cidade onde a família dela morava e de repente ela quis se isolar da família. E ela tinha dois filhos, um Joaquim de 3 anos e a outra Alice de 10 anos. Então ela saiu da cidade onde ela morava e foi para outra cidade que chama Guarapuava, no Paraná. Então lá ela ficou por mais ou menos 3 meses, que é o que eu vi na reportagem, sabe? As buscas das coisas que eu consegui é que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então ela ficou mais ou menos por 3 meses em Guarapuava com essas duas crianças. Ó, o pai do Joaquim ele também é um bancário, mas assim, não era um pai presente, mas ele dava pensão a ela e ele chega a relatar que, assim, às vezes que ele tentou ter aproximação com a criança, ela não permitiu. E eles tiveram assim, um relacionamento muito pequeno, muito curto, sabe? Ele só soube que ela estava grávida depois do término do namoro deles. Então ele não teve muito contato com Joaquim. Mas o pai da Alice, ela teve a Alice e o pai veio a falecer. Então a Alice não tinha pai, né? Mas o que acontece? No dia 14 de agosto, não sabemos por quê, né? Não pergunte o que deu nela, porque todo mundo diz que ela é uma mãe muito cuidadora, muito zelosa. Inclusive, você pode ver foto, olha, das crianças, dá para ver que são crianças bem cuidadas, né? São crianças que são zeladas, inclusive as crianças um ficava numa creche, a menina ficava numa escola, todos os dois tinham o escolar que buscava, que levava. Ela trabalhava durante o dia e uma manicure dela, assim, né, de tempos antigos, diz que assustou com o fato que eu vou contar, porque ela era mesmo uma mãe muito dedicada. Inclusive, ela deixava para fazer unha, para ir no salão, fazer as coisas que mulheres têm que fazer, enquanto os meninos estavam na escola, porque final de semana, essas coisas, ela queria curtir muito os filhos, estar perto, né, na criação dos filhos. Então, o que aconteceu? No dia 14 de agosto de 2022, foi o Dia dos Pais. E a dona Eliara, que ela chama, ela ela não disse o porquê, o que deu nela. Ela entrou no quarto do bebê e sufocou ele com um travesseiro, sabe? Depois, isso foi na noite de sexta-feira, né? No domingo do Dia dos Pais. No domingo, no Dia dos Pais, ela foi e fez a mesma coisa com a Alice. Ela
sufocou ela e depois apertou o pescocinho dela com um cachecol. E um fato muito, assim, ai, gente, tenebroso, é que ela continuou nos dias seguintes indo para o serviço. Ela ia para o serviço, ela comia, tomava banho, ela dormia. Ela ficou aproximadamente 15 dias com o cadáver dos filhos dentro de casa. O que acontece? Ela dormia na sala, né, numa colchonete na sala, e as crianças em cima da cama dela. Até que um dia, acho que ela não aguentou mais aquilo, ela ligou para um amigo que era advogado e contou o fato, o que ela tinha feito. Então, esse advogado, né, ligou para a polícia e contou para a polícia, e eles foram lá e realmente encontrou essas duas crianças nessa situação, né, que a mãe ceifou a vida delas. Mas, assim, é uma pessoa que não era uma pessoa de condições financeiras que, digamos assim, que fosse escassa, que não tivesse um mínimo, né, de condições de estar criando filho, de estar educando. Inclusive os meninos, é mostrado que eles estudavam nas escolas boas, eram crianças que tinham, né, assim, o prédio onde eles moravam era um lugar, assim, agradável de viver. Não era uma criança que, igual a gente vê, muitas crianças que são, né, que passam fome e tal, etc. Não. Elas eram crianças amadas e cuidadas. E ninguém sabe o porquê que essa menina deu a louca nela. Depois eu vou falar para vocês o que os psicólogos veio a dizer sobre esse fato. Mas, assim, curiosamente, depois, no dia 28 de setembro de 2022, agora também, Isadora Alves de Faria, de 30 anos, ela era casada, né? Tinha uma menina, Lavínia de Souza Barbosa, de 10 anos, e Maria Alice Alves Barbosa, de 6 anos. Ela... Não, eu vou explicar o que aconteceu, mas primeiro eu vou dizer para vocês o que ela fez, tá? Ela esperou o marido sair de manhã e ir para o serviço e pegou as duas filhas e primeiro ela envenenou as crianças, dando elas remédio de rato, né, no suco. Aí ela viu que não tinha feito efeito ali, ela já quis fazer uma coisa que desse certo. Ela pegou as crianças, ela tinha uma caixa de água onde as crianças brincavam, né, no calor. Então ela pegou as crianças, as duas meninas, e colocou ali dentro e jogou o ventilador, sabe? Ligou o ventilador na extensão e jogou ali dentro daquela caixa d'água. Então as crianças começaram a falar que estava machucando, que estava doendo, e ela relata que ela pegou e falou, tirou a eletricidade, e então ela foi e sufocou uma por uma das crianças. E quando ela ainda achou que as crianças não estavam, né, que estavam ainda vivas, então ela pegou as crianças, deitou elas no colchão na garagem e atingiu cada uma com um golpe fatal no coração. Depois ela tomou banho, saiu para uma mata perto da casa dela, aproximadamente 7 quilômetros, digamos assim, do lugar onde ela morava. E o marido dela, ele tinha costume de ir trabalhar e na hora do almoço ele ia em casa. Então, quando ele chegou em casa, ele chegou e encontrou o portão trancado. Ele teve que arrombar o portão. Aí diz ele que, assim, quando ele entrou, né, a primeira coisa que assustou ele foi ele ver aquelas manchas de sangue na entrada ali. Aí ele pegou e viu o colchão e o cobertor. Então, quando ele destampou, ali ele encontrou as duas filhas dele, né, com a vida ceifada também. E também o passarinho, até o passarinho da casa também estava, né, com a vida. Aí, gente, é contado que ele chamou a polícia e no primeiro momento ele já disse que ele achava que era a esposa que tinha feito aquilo. Aí
começaram, né, a procurar ela, encontraram ela numa grota, num lugar escuro, já estava à noite quando encontraram ela. Ela estava muito machucada, ela cortou os pulsos e ela estava também com uma vasilha de veneno e ela estava tentando tirar a própria vida também. Então ela foi presa, ela foi levada para a delegacia. Ali viram que ela não estava muito normal, levaram ela, antes de levar para a delegacia, levaram ela para o hospital. Quando levaram ela para a delegacia, viu que ela não estava normal, né? Então já levaram ela para um outro lugar, onde ela foi acolhida por uns psicólogos, essas coisas, e viu que ela estava em surto. Ela estava em surto e ela não estava bem. E essa mulher hoje, ela se encontra internada numa casa já de tratamento mental, sabe? Ela teve um surto na cabeça dela, ela disse para todo mundo, assim, na entrevista, né, que ela teve com a delegada, ela disse que ela estava passando por muito sofrimento, que a vida dela já estava, assim, insuportável e que ela não aguentava saber que as filhas dela iam passar por tudo que ela tinha passado. Então, ela resolveu tirar a vida das crianças para que as crianças não sofressem aquilo que ela estava sofrendo. Só que o marido conta que ele estava realmente em algumas desavenças, ele estava até pensando, né, numa separação, mas a preocupação dele maior é que a família toda já estava vendo que ela não estava normal. Ela já estava vindo com os transtornos, algumas coisas diferentes, né, com a depressão, e eles estavam tentando levar ela para ser cuidada, mas não deu tempo de levar ela para o hospital, não deu tempo de cuidar e ela ceifou a vida dessas crianças. E esse fato aconteceu na cidade de Edéia, em Samambaia, a cerca de 130 quilômetros, né, de Goiânia. E, gente, também era uma família que tinha uma renda boa, era uma família de digamos assim, né, uma classe média, tinha carro, tinha uma casa própria também, não era assim, igual muitos relatos e fatos que a gente vê de maltratos de criança, porque, né, a família tem poucas condições de cuidar daquela criança, ou a mãe tem algum problema com vícios, essas coisas. E tanto a Eliara como a Isadora, nenhuma das duas tinha vício nenhum, sabe? Nenhuma das duas era, assim, pobre, vamos dizer assim, pobre, sem condições de alimentar o filho, sem condições de dar roupa, né? Vocês podem ver aí a Lavínia e a Maria Alice, olha para vocês verem, duas meninas muito lindas, muito amadas. A cidade é uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. A cidade ficou alarmada, todo mundo em luto, sem saber, assim, sem entender o que a Isadora tinha feito. E no caso da Elianara, o nome dela é meio estranho de falar, é mais ainda complicado, porque a mãe dela tem 70 anos e não sabe ainda do fato, o que aconteceu, o que a filha fez, ainda não sabe, porque ela está doente, está né, internada, e o médico disse que era melhor não contar o fato agora para ela, porque a saúde dela é bem frágil, a idade dela também é frágil, mas eu fui pesquisando, eu fui olhando, fui tentar entender o que aconteceu com essas mulheres. Então, uma psicóloga, ela é muito conhecida no meio, né, criminal. Eu, assim, gosto muito de observar o que ela diz. Ela falou, assim, uma coisa que me deixou, assim, como que vamos dizer, em alerta para estar passando para vocês. Que esse caso da Elianara aconteceu no Dia dos Pais. Então, ela pode ter tido, assim, algum momento de, não de surto, mas de sofrimento, de angústia, de
eu tenho que resolver a minha vida, sabe? Aquele pensamento que eu não posso viver dessa forma, meus filhos não podem sofrer sem o pai, e justamente no Dia dos Pais ela fez essa atrocidade com as crianças. E a Isadora, ela fez isso quase mais de um mês depois, que a Elianara, ela fez dia 14 de agosto, e a Isadora fez dia 28 de setembro. Então, o que acontece? Devido aos relatos da família da Isadora, que ela, né, estava passando por uns momentos diferentes, que as pessoas estavam percebendo que ela estava diferente, percebendo que ela não estava normal, vendo que ela estava entrando em depressão, vendo que ela estava falando algumas coisas que não tinha, assim, muita, né, lógica. Então, eles já estavam tentando procurar levar ela para o hospital. Eles acham que, assim, essa psicóloga, ela acha que esse fato que aconteceu com a Lianara pode ter tido reação na Isadora, sabe? Porque a Isadora, na realidade, ela teve mesmo um surto psicótico. Ela teve, né, ela foi consultada e foi visto mesmo que ela entrou em surto, e ela não chega a ser uma esquizofrênica, sabe? Mas ela não sabe o que ela fez, sabe? Ela não tem ainda consciência do fato do que ela fez, mas devido essas coisas que aconteceu, né, durante o tempo que ela ficou vendo muito essa reportagem, e por ela já estar com esses problemas mentais, isso pode ter tido reação, né, nela, e ela chegar a ter feito isso. E essa psicóloga disse assim coisas ainda mais, que na época da Isabela Nardoni, eu não tinha conhecimento de fatos assim, que muitas pessoas rasgaram a rede dos apartamentos e pularam. Aconteceu muitos fatos muito parecidos, sabe, com os fatos que aconteceu com a Isadora. Então, ela falou que, assim, que um crime, né, como esse, uma pessoa que mentalmente já não tá bem, mentalmente já não tá legal, e vê e fica 24 horas ali mastigando e comendo, engolindo essas informações, isso pode vir a afetar, sim, uma pessoa que não esteja com a mentalidade muito, com a mente, né, sadia. Então, eu realmente, eu não sabia desses acontecimentos. Eu tive, né, através dessa psicóloga, porque eu gosto de estar acompanhando ela, porque ela é uma perita criminal, além de tudo. Ela fala muito sobre a saúde mental, ela fala muito sobre as agressões domésticas, ela fala muito sobre como que acontece a maioria dos abusos contra a criança, sabe? Ela fala sobre, assim, os indícios das coisas que a gente tem que ter, assim, mais ou menos noção, né? Que, tipo assim, para você ver que uma criança está sendo maltratada, que ela está sendo abusada, ou uma mulher, sabe? Como a gente fazer, como a gente ajudar. Então, eu vendo essa reportagem dela, ela veio trazendo essas outras duas reportagens que eu trouxe aqui para vocês. Então, gente, eu vi muitas pessoas falando que mãe, né, é um ser sagrado que veio para guardar, para cuidar, para zelar, e de repente você vê duas mães tendo as mesmas atitudes, sabe, com crianças de idades bem parecidas. E, gente, muitas pessoas falaram que sim, nas reportagens, que isso é uma monstruosidade, isso é uma covardia, isso é a gente ser muito... Ai, foi tantas palavras que disseram,
a respeito dessas mães, que eu estudando mais a fundo, eu olhando mais a fundo, eu não entendi o que elas fizeram, eu não entendi como que uma mãe pode chegar a esse, né, a esse momento, igual, por exemplo, a Elianara, ela vai ser julgada por homicídio doloso, né? A Isadora, ela vai passar o resto da vida dela dentro de uma prisão psicológica, psiquiatra, né? Porque ela não sabe ainda o que ela fez, e quando ela acordar, quando ela souber, quando ela voltar-se e souber do fato que ela fez, por ela já ter tentado tirar a própria vida dela 2 vezes depois do que ela fez, ela pode tanto, né, tentar tirar a vida dela, ou talvez voltar a tirar de outras pessoas. Então ela se tornou uma pessoa imputável. Ela não vai poder voltar à sociedade. Então vão ser duas mulheres que tinham tudo para, né, ai gente, para amar, para zelar, para criar esses filhos, para ser vó, para ver os filhos formando, para ver os filhos vivendo o melhor da vida, e essas crianças não tiveram oportunidade de nada, de nada. Inclusive as filhas da Isadora, as meninas eram tão obedientes que é contado, né, que ela disse que as crianças falavam só com ela, perguntavam assim: mãe, por que a senhora está fazendo isso com a gente? Mas elas não gritaram, elas não espernearam, elas, sabe, simplesmente confiavam na mãe, confiaram. E é isso que acontece. Os filhos, eles confiam na mãe até o último momento. Porque nós, mãe, nós é que somos aqueles que realmente colocamos o peito na frente, né, para proteger o filho da gente, né? Tem uma música que diz que para o filho volte para casa, porque não há lugar melhor do que o lar. E de repente a gente vê 2 mulheres mostrando para os filhos que o lar era o pior lugar onde essas crianças podiam estar. Porque professores sentem falta, amigos, coleguinhas sentem falta, parentes vão sentir faltas, né? Tios, primos, né? Tantas pessoas vão sentir falta dessas crianças, e muitas pessoas não entendem como essas mulheres chegaram a fazer essas atrocidades com os filhos. Gente, é um caso que me deixou eu assim chorosa, sabe? Porque crianças de 3 anos, 10 anos, 2 de 10 anos, uma de 6, sabe? Não vão poder, não tiveram chance nenhuma, não tiveram chance, porque as próprias mães ceifaram a vida delas. Dá para entender? Dá para entender tamanha crueldade? Sabe? Não, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E dói demais, dói demais. Quando a gente vê uma criança que é maltratada, que já não tem condições, né? Não tem uma roupa, não tem um sapato, não tem um alimento, a mãe é usuária e tal, etc. Você já fica chorosa. Mas umas crianças que não, que tinha tudo do bom e do melhor, sabe? E as mães simplesmente decidiram que elas não mereciam viver. Uma, né, pelo menos não, gente, uma tá doente, é doente. Então, nenhuma de nós, mães, estamos longe de fazer uma coisa assim. Mas eu oro e peço muito a Deus. E você, mãezinha, você, paizinho, que tá vendo esse vídeo, você que tá vendo esses fatos, se você viu que a sua esposa precisa de um cuidado maior, não espere não, não espere não, vá atrás, porque a saúde é primordial. Sem saúde não há nada, não há paz, não há vida.
E você, paizinho, que a sua mãe, você não consegue ver seu filho, você é proibido de ver seu filho. Faça de tudo para ver seu filho. Se você paga pensão, se você tá ali, você sabe que você é o pai. Exija, porque você tem que estar perto do seu filho, sabe? Porque o Joaquim, ele tinha pai e não podia ver o pai, né? A Lavina e a Maria Alice, o pai veio sofrer muito, muito, sabendo que ele podia ter agido a tempo de ter salvado a vida das filhas. Mas nada justifica o que essas mães fez. Nada justifica. Nada, nada. Porque, como eu disse, mãe foi pra zelar, cuidar, amar, sabe? É isso, é o papel da mãe, é dar amor. E é um amor, gente, incondicional, sabe? Nós não temos, assim, meu filho não tem que me dar algo para mim amar ele. Não, eu amo meu filho incondicionalmente, assim como Jesus me ama. E é assim que eu acho que todas as mães deveriam de amar os filhos, tá, gente? Então, um alerta para vocês, tá? Fiquem todo mundo em paz. Beijo no coração de vocês. E é só mais um fato que para mim é tragédia. É tragédia. E das piores. Das piores. Beijo no coração de vocês. Até um próximo vídeo.